Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte a Jesus nessa noite, irmão? Aleluia. Pode ficar em pé no seu lugar? Fica mais um minutinho em pé. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que a doce paz de Jesus seja derramada sobre o seu coração nessa noite. Amém? Olha, meu irmão, que atmosfera de adoração nessa noite. Você foi abençoado aí no seu lugar? A gente estava adorando. Eu me lembrei de um culto, muitos anos, aqui na Renovada mesmo. Um culto como esse, parece que o céu desceu. A gente estava aqui adorando. E eu me lembro de uma irmãzinha, isso já faz, puxa vida, já faz mais de uns 15 anos que isso aconteceu. E uma irmãzinha, irmãos, do nada, ela saiu lá de trás e ela começou a correr. Ela corria, ela vinha para cá, corria cada vez mais rápido assim. E ela não era jovenzinha não, ela devia ter mais... Olha eu falando a idade da irmã, ó. Ela devia ter mais de 50 anos, aquela irmãzinha, mas ela corria, e aí eu falei assim, meu Deus, uma ovelha turbo, 2.0, ela corria e alegrava e tal. No final do culto ela veio falar comigo, falou, pastor, você me perdoa? Eu falei, por que, irmã? Não, porque eu saí correndo. Eu falei, mas não tem que pedir perdão. Ela falou, você não sabe o que aconteceu, eu cheguei na igreja tão triste. Eu recebi uma notícia hoje que meu coração, eu quase não vim para o culto, mas pastor, na hora que os louvores começaram, Deus começou a falar comigo, Deus começou a alegrar o meu coração, o Espírito Santo começou a se manifestar, e cura de Deus começou a brotar dentro da minha alma. Parece que Deus abriu assim um rio, esse rio foi inundando a minha alma. Eu não aguentei, eu saí correndo, comecei a correr, pastor, eu estou voltando para minha casa com o meu coração leve, curado e restaurado em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida, irmãos, que quando a gente realmente adora, não é um espírito de religiosidade, é um espírito de adoração. Quando você adora com o seu coração, quando você adora com a sua alma, e a gente não adora só quando tudo vai bem, você adora numa prisão, você adora numa enfermidade, você adora no desemprego, você adora quando as coisas não saem do jeito que você quer, porque você adora e você sabe que o seu Redentor vive, que a sua vida está nas mãos dele, e aí você adora e daqui a pouco vem uma paz que excede todo o entendimento e que inunda a sua alma, e você sabe que ele está no controle de tudo. Que o Senhor possa fazer muitas ovelhas turbinadas aqui nessa noite, viu? Que você volte para sua casa assim, com seu coração cheio da presença de Deus. Não tenho dúvida de que o Senhor já começou a curar a nossa alma, começou a tirar o medo, começou a tirar a dúvida do nosso coração, colocou a paz dele no nosso coração. Então, eu queria que você olhasse para alguém que está pertinho de você. Escolhe alguém aí, escolhe alguém do seu lado aí, só olha para ele, irmão, só olha, vamos lá. Vamos, gente, tem gente olhando para o nada. O nada não vale, você tem que olhar para alguém. Escolhe alguém, está olhando para ele? Olha bem nos olhos dele agora, ó. Cuidado para não apaixonar, irmão. Tem uns irmãos que vêm para a igreja doido para casar, então você tem que desviar o olhar, entendeu? Desvia o olhar, que se ele olhar para você, ele vai falar amém, e você fala assim, está amarrado. Então agora olha para esse irmão aí e fala assim para ele, fala assim, olha, Deus inventou o culto de hoje só para falar ao teu coração. Diga assim para ele, abra o coração, irmão, abra os ouvidos espirituais, porque Deus já está falando com você nessa noite. Dá um abraço nele agora e diga, ouça a voz de Deus. Deus te abençoe. Amém, amém. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Oh glória, o culto de hoje é um culto muito especial. Nós tivemos aqui um louvor tão maravilhoso aqui, nossa banda, os cantores, coisa linda. Hoje nós cantamos e nós vamos refletir sobre, eu diria na teologia, a principal doutrina da nossa fé. Hoje nós vamos falar sobre a espinha dorsal da fé cristã. Hoje o culto é sobre ressurreição. Fala comigo, ressurreição. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, pode colocar o tema aqui, cadê os meninos? Isso, olha aí, ressurreição. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala assim, se Jesus não ressuscitou, irmão, olha o que Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé,
vã é a nossa pregação, e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos comer e beber, porque morreu, acabou. Se não tem ressurreição, morreu, acabou. Mas logo em seguida Paulo diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e quem crer nele ressuscitará também. Lá em João capítulo 11, o próprio Salvador, o próprio Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Jesus diz assim: e quem crer em mim, não morrerá eternamente. Porque hoje, a morte nos vence momentaneamente. Quem que nunca perdeu um ente querido? Quem que nunca sofreu porque alguém que você ama morreu? Então a morte tem uma vitória parcial sobre nós. Mas Jesus diz que quando ele voltar para buscar a igreja, Jesus diz assim, o apóstolo Paulo fala lá, em 1 Coríntios 15, que naquele dia nós cantaremos o hino da vitória. Nós vamos olhar na cara da morte e nós vamos falar assim: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Aguilhão era um instrumento que o homem do campo, ele usava para fazer o boi andar mais rápido. Então era uma vara que às vezes tinha uma ponta, uma ponta de ferro mesmo, às vezes lá na vara, e aí ele dava uma espetadinha assim quando o gado não queria andar. Aquilo era o aguilhão. Dava, é como se fosse uma alfinetada mesmo que fazia o gado andar. Então Paulo diz que hoje nós sofremos com o aguilhão da morte. Quando alguém que a gente ama morre, é como se a alma nos desse uma espetada. A gente sente aquela dor. Mas Paulo diz, irmãos, que naquele dia, quando Jesus voltar, nós vamos dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, porque existe uma eternidade preparada para nós. Nós somos o povo da ressurreição. Olha para o vizinho e fala assim: você faz parte do povo da ressurreição. Então deixa eu fazer uma rápida pesquisa aqui. Você acredita mesmo na ressurreição? Quem acredita? Levanta a mão, deixa eu ver. Acredita de verdade? Mas você sabe que eu acho que, embora a gente acredite mesmo, eu acho que se nós tivéssemos uma prévia, antes de Jesus voltar, se nós, de alguma maneira, topássemos assim com a ressurreição, eu acho que a gente ia assustar. Eu acho que de alguma maneira isso ia mexer com a gente. Eu fiquei pensando, por exemplo, imagine que você está num velório. Quem já foi num velório? Então imagine, você está no velório. Morreu alguém lá, muito querido, muito amado. Tem um monte de gente lá no velório. Pensa, imagina essa cena. Você está no meio da multidão. O caixão está aqui na frente, o corpo está aqui, você está no velório. De repente, irmão, o defunto levanta, senta no caixão, e no meio da multidão, ele olha para você, e aí ele estende as mãos e fala assim: eu voltei, porque eu já estava com saudade de você, Tiagão. Eu voltei, eu quero te dar um abraço. E o defunto pula do caixão e sai correndo e vai te abraçar. Fala sério, fala para mim aqui. Você não ia abraçar ele não, né? Fala para mim, imagina essa cena. Aqui, imagina a gente aqui, o cara, e vai o defunto corre. Você ia abraçar ele, meu irmão? Eu acho que você não ia abraçar não. Eu acho que você ia sair correndo. Eu acho que você ia receber a unção do Ayrton Senna. Um para cá, outro para lá, um para cá. Mas não é só você, eu me incluo nisso também. A gente fala da ressurreição, a gente acredita na ressurreição, a gente prega a ressurreição, a gente espera a ressurreição. Mas se a gente topar com a ressurreição, a gente assusta, a gente fica mexido com isso. Igual a história daquele cara
que, vocês lembram, eu já contei na igreja, talvez alguém aqui nunca ouviu, o cara foi cortar caminho pelo cemitério, era de noite, ele pulou o muro e foi cortar o caminho, mas tinha uma cova aberta, o cara caiu lá na cova, e agora ele tenta sair, ele não consegue, a cova é profunda, ele fala, não acredito nisso, bendita a hora que eu fui cortar caminho por esse cemitério, ele não conseguiu sair da cova, ele falou, agora eu vou ter que ficar aqui, vou ter que dormir aqui essa noite, e aí ele foi para o cantinho escuro da cova, e ele se acomodou lá, falou, vou dormir aqui essa noite, amanhã alguém me tira daqui. Irmãos, algum tempo depois, um segundo abençoado, que teve a mesma ideia de cortar o caminho pelo cemitério, caiu na mesma cova, e esse cara também tenta sair, e estica daqui, estica dali, e pula, e tal, não conseguiu, irmão, o cara já tinha desistido, quando de repente, ele ouve uma voz misteriosa, que vem do cantinho escuro da cova, e essa voz diz assim, não adianta, amigo, você não vai conseguir sair, eu já estou aqui há muito tempo, eu não consegui, você também não vai, hoje, nós dois, ficaremos, nessa madrugada, dentro dessa cova de cemitério, se fosse você, irmão, o que você faria? Não me pergunte como, eu não sei se é só uma história, eu acho que deve ser só uma ilustração, mas o cara deu um pulo, que ele já caiu fora da cova, e ele começou a correr, e corre, diz a lenda que esse cara está correndo até hoje. Por quê? Porque a gente fala de morte, a gente fala de ressurreição, mas quando de alguma forma isso se torna real na nossa vida, a gente não está preparado, a gente fica, as nossas estruturas são abaladas, e pensando nisso, eu queria te convidar hoje, para a gente dar um pulinho lá em Lucas capítulo 24, porque nesse capítulo, a gente tem justamente uma história de morte e ressurreição, e tem 2 discípulos, que ficaram mexidos, que as estruturas deles foram abaladas, por conta dessa morte e dessa ressurreição. Então abra a sua Bíblia aí comigo, Lucas capítulo 24, a gente vai ler então, a partir do versículo 13, 2 discípulos, que ficaram mexidos, por causa de uma morte e de uma ressurreição. Lucas 24, todo mundo achou? Versículo 13, olha o que a palavra de Deus diz para nós nessa noite, irmãos. Vou pedir a gentileza agora, para que você procure se movimentar o menos possível, que você põe o seu celular aí no silencioso, acalma o seu coração, nós já adoramos, cantamos, agora o nosso coração tem que estar ligado naquilo que o Senhor está falando conosco. Procure não conversar, procure estar bem atento, se for uma emergência, se for algo assim, que não dá para adiar, aí você pode sair, resolver o que tem que resolver lá fora, mas agora, procure estar ligado agora, ouvindo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Lucas 24, versículo 13, diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Vamos dar um pulo agora para o versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não era necessário? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Quando se aproximaram, adiante, verso 29, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e naquele momento o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, não queimava o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou. Vamos falar junto? O Senhor ressuscitou. O que temos aqui, irmãos, nessa história tão maravilhosa? 2 discípulos de Jesus, que tinham saído de Jerusalém, agora estão a caminho de uma vila chamada Emaús. Para você ter uma ideia, era uma caminhada de aproximadamente 12 quilômetros. Então eles saíram de Jerusalém, pegaram a estrada e começaram a andar, começaram a caminhar. Qual é o problema que nós temos aqui? O problema é que esses discípulos, eles estavam em Jerusalém. Esses discípulos estavam lá, nesse final de semana. Eles viram tudo. Esses discípulos viram a morte de Jesus. Esses discípulos viram o momento em que os soldados romanos prenderam Jesus e começaram a torturar Jesus. Porque os romanos, eles tinham uma forma de destruir primeiro a moral e o emocional, para depois matar finalmente os seus inimigos. Os romanos, eles usavam a crucificação. O que era a crucificação? A crucificação não era uma execução. Não, a crucificação era uma tortura que terminava em morte. Primeiro eles torturavam, abalavam emocionalmente, abalavam moralmente, para depois matar fisicamente a pessoa. E antes da crucificação, nesse processo que os romanos empregavam aos inimigos, que eles capturavam, existia, vamos dizer assim, a pré-crucificação, que era o flagelo. O que era o flagelo? Era quando eles acorrentavam lá o inimigo, ou o prisioneiro, e aí eles usavam o azorrague. Não sei se você já ouviu falar do azorrague. O que era o azorrague? Era um chicote que os romanos usavam, e ele tinha várias tiras naquele chicote, e lá na ponta de cada tira você tinha pedaços de ossos, você tinha metais pontiagudos, você tinha anzóis. Então aquelas tiras de couro, e no final esses objetos pontiagudos. Qual que era o objetivo? Causar dor absurda na pessoa que passaria por aquela tortura. Então quando o algoz pegava o chicote e ele dava chicotada nas costas da pessoa, você imagina o que acontecia? Esses pedaços de metal pontiagudos, esses anzóis, esses pedaços de ossos, cravavam nas costas da pessoa. E quando o algoz puxava o chicote, o que acontecia, irmãos? Pedaços de carne saíam, tecido muscular era arrancado, a pele era destruída. A crucificação de Jesus não tem nada de romântico, não.
foi um filme de terror, o que Jesus viveu por mim e por você. Foi um filme de terror. A gente não tem ideia. Os filmes de hoje acabam romanceando demais. A gente não tem ideia. Foi uma cena que não saiu da cabeça desses 2 discípulos, vendo o seu Senhor, o seu Mestre, sendo dilacerado. E a história nos mostra que muitos, quando passavam por isso, eles morriam nesse processo. Eles nem chegavam a ser crucificados, porque não aguentavam de dor, morriam nesse processo. Mas Jesus não morreu. Jesus suportou aquilo por mim e por você, e com as costas abertas, com todo aquele sofrimento. Aí Jesus é colocado na cruz, aqueles pregos enormes são cravados nas suas mãos, nos seus pés. Esses 2 discípulos estavam acompanhando de longe, eles estavam lá, eles viram quando os romanos levantaram Jesus na cruz, estenderam Jesus, eles viram a agonia de Jesus, a dor de Jesus, eles viram o momento em que Jesus deu o último suspiro de vida, eles viram quando ele entregou o Espírito e morreu, e eles de longe, vendo aquilo, não acreditando no que estava acontecendo, e eles viram a hora que os romanos tiraram o corpo inerte, o corpo morto de Jesus da cruz, e eles viram também de longe, a hora que colocaram esse corpo lá no sepulcro, e colocaram a grande pedra, eles viram tudo isso. Então, o mundo desses 2 discípulos desmoronou, e agora, esses 2 saem de Jerusalém, e eles estão a caminho de Emaús. Como é que está o coração desses 2 discípulos? O coração dele está destruído, o coração dele está sem esperança. Sabe quando você fica anestesiado, acontece alguma coisa que você não sente o que está acontecendo ao redor? Eu acho que esses 2 pareciam 2 zumbis andando assim na estrada, eles não acreditavam nisso, não tinha esperança, não tinha perspectiva, não tinha nada, porque o seu Senhor, aqueles em quem eles acreditavam, ele tinha morrido. E aí, irmãos, o texto sagrado vai dizer para nós, que de repente, o próprio Jesus, que esteve morto, se aproxima deles. Aleluia! O próprio Jesus, que esteve morto, agora começa a andar com eles. O mesmo Jesus que sofreu, que foi destruído na sua carne, agora esse mesmo Jesus que passou por tudo isso, que morreu, que esteve morto, esse próprio Jesus aparece, e além de andar com eles, começa a conversar com eles. Então aqui, logo de cara, esse texto sagrado começa a nos ensinar algo muito poderoso. Esse texto está ensinando para mim e para você, o nosso Jesus não é um Jesus que esteve vivo e agora está morto. O nosso Jesus é um Jesus que esteve morto, mas agora vive para sempre. Aleluia! Essa é a grande diferença, inclusive, entre Jesus e qualquer grande homem da história. Se você parar para pensar, vamos lembrar alguns homens de renome. Buda, todo mundo já ouviu falar de Buda. Buda esteve vivo, mas agora está morto. Maomé, que tantos veneram por aí, Maomé esteve vivo, mas hoje está morto. Alexandre o Grande, o conquistador, conquistou o mundo. Alexandre o Grande esteve vivo, mas hoje está morto. Aristóteles, o famoso filósofo, o homem de grandes ideias e etc. Ok, foi grande, foi fabuloso, ele esteve vivo, mas hoje está morto. Jesus Cristo, fala comigo, Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo é o único irmão, Jesus Cristo é o único que esteve morto, foi sepultado, desceu ao mundo dos mortos, desceu ao Hades, tomou a chave da morte e do inferno nas suas mãos, e hoje ele vive e reina para sempre. Aleluia! Esse é o nosso Senhor, é a Ele que nós adoramos nessa noite. Não existe termos de comparação entre Jesus e qualquer grande homem que pisou nessa terra, porque todos morreram. De manhã eu lembrei um também que a gente amou demais, e até hoje a gente ama, Ayrton Senna do Brasil. Quem lembra do Ayrton Senna? Lembra mesmo? Você lembra dos mais, agora vamos entregar a idade, né? Quem tem mais de 30 e 40, você lembra do Ayrton Senna? Meu irmão, todo mundo amava o Ayrton Senna, o herói do Brasil. Ele esteve vivo, mas hoje ele está morto. Mas tem alguém que um dia esteve morto e hoje está vivo, e o nome dele é Jesus.
Então, pensando na ressurreição do nosso Senhor, eu olho para esse texto e eu vejo aqui duas lições poderosas, duas lições extraordinárias da ressurreição de Jesus. A primeira lição, que eu vou pedir para os meninos colocarem na tela para a gente, leia comigo lá, número 1, para entrar no seu coração. Vamos ler juntos? Vamos lá? Expectativas erradas enfraquecem a fé. Outra vez, expectativas erradas enfraquecem a fé. Irmãos, cuidado com as expectativas que você tem alimentado. Cuidado com a expectativa que você coloca no seu coração. Sabe por quê? Porque a expectativa errada, além de enfraquecer a nossa fé, faz a gente ter uma visão equivocada sobre Deus. A gente começa a tirar conclusões erradas sobre Deus. Um grande exemplo disso são esses dois discípulos aqui no caminho de Emaús. Se você observar o texto, põe de novo, gente, olha lá. Olha a fala desses dois discípulos, olha o verso 21, olha o que eles dizem: nós esperávamos, olha a expectativa, nós esperávamos que fosse ele que havia, ou que fosse ele quem havia de redimir a Israel, nós esperávamos. Você percebe que essa fala dos dois discípulos é uma fala pesada demais? Você consegue sentir o peso dessa fala? Essa fala é pesada demais. Por que é pesada demais? Porque essa fala não traz só informação. Essa fala carrega uma dor do coração, uma dor da alma. Gente, quando alguém usa essa expressão, olha, eu esperava que isso acontecesse. Olha, eu lutei, eu batalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu esperava que aquilo desse certo. Quando alguém usa essa expressão, eu esperava que isso acontecesse. Por que usa essa expressão? Porque algo morreu por dentro. Então esses dois discípulos, a gente observando, analisando o discurso deles, a gente chega à conclusão que eles não estão só tristes. Esses dois discípulos, eles estão decepcionados com Jesus. Eles estão frustrados. Não é com a situação não, eles estão frustrados com Jesus. Nós esperávamos que fosse Ele. A frustração deles é dirigida a Jesus. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas aconteceu tudo o que aconteceu, já é o terceiro dia. E não aconteceu mais nada. Então, por que esses discípulos eles estão desapontados com Jesus? Porque na cabeça deles, Jesus ia libertar Israel. Na cabeça deles, Jesus ia estabelecer o governo em Israel. Na cabeça desses dois discípulos, Jesus era o Messias. Então na cabeça deles, o Messias chegaria e o Messias iria destronar Roma. Roma, para você ter uma ideia, Roma era um regime terrível. Roma era um regime, o Império Romano foi um império autoritário, totalitário, fascista. Hoje tem um monte de gente que fica gritando aí, fascista, nem sabe o que está falando. O que é fascista? Um regime fascista, um regime verdadeiramente fascista, é um regime autoritário, no qual o povo não tem voz. Não há, num regime fascista, o povo não tem voz, não tem liberdade de expressão. Se você está num regime fascista, se você falar uma coisa que o governo não gosta, ou você é preso, ou você é sancionado, você é punido de alguma maneira, porque no regime fascista não há liberdade de expressão. Então se a gente trouxer, por exemplo, os nossos dias hoje, como é que eu sei qual país está num regime fascista ou não? É só você começar a observar isso. Por exemplo, nos dias de hoje, num regime fascista, se você começar a falar nas suas redes sociais alguma coisa que o governo não concorda, daqui a pouco ele derruba suas redes sociais, porque você não tem voz, não há liberdade de expressão. Ou você faz o que o governo quer, ou então você vai ser punido, vai ser sancionado. Isso é um regime fascista, isso é um regime autoritário. Roma era assim. Roma era um regime que os povos que estavam debaixo do poder de Roma não tinham voz nenhuma, pelo contrário,
Eles impunham não só um peso moral, mas também, por exemplo, Roma impunha impostos abusivos, impostos, taxas que o povo não conseguia pagar. Então, na cabeça desses dois discípulos, eles olharam para Jesus e falaram: ele é o Messias chegou, o Messias vai derrubar Roma, o Messias, em algum momento, ele está aqui, ele está pregando a palavra, mas daqui a pouco ele vai dar ordem, vai vir um monte de anjo do céu, e ele vai destruir o poder de Roma, e ele vai sentar no trono, e ele vai governar, e o Messias vai estabelecer o governo dele. Era isso que os discípulos imaginavam, essa era a expectativa deles, desses dois e de todos os discípulos. Só que Jesus não seguiu o caminho que eles estavam esperando. O caminho que eles queriam que Jesus seguisse era poder, governo, trono. Jesus seguiu outro caminho. Prisão, cruz, morte. Jesus quebrou as expectativas desses discípulos. Jesus não fez o que eles esperavam. E por isso eles ficaram profundamente desapontados com Jesus. Eu acho que aqui, irmãos, tem um ponto importante para nós. Quando Deus não faz do jeito que a gente está esperando, quando Deus não faz do jeito que a gente quer, a gente só tem dois caminhos. Ou a gente continua crendo, apesar de Deus não ter feito do jeito que a gente quis, ou então a gente endurece o coração e se afasta de Deus. A gente endurece o coração e começa a perder a fé. A gente endurece o coração e a gente vai embora. Esses dois discípulos resolveram ir embora. A gente esperava que ele fosse libertar Israel, a gente esperava que ele fosse destruir o poder de Roma, a gente esperava que ele fosse estabelecer o governo dele. Ele não fez nada disso e ainda morreu, largou a gente aqui, vamos embora de Jerusalém. Eles pegaram as coisas dele e foram embora de Jerusalém. E o que me preocupa hoje, é que se a gente não tomar cuidado, a gente entra pelo caminho desses dois discípulos. A gente começa a fazer como eles. Tem muita gente hoje dentro da igreja, que quando Deus não faz do jeito que a pessoa está esperando, ela começa a seguir o caminho dos discípulos de Emaús. Eu esperava que o meu casamento fosse restaurado. Olha, eu estou orando, eu estou clamando, eu esperava que o meu casamento fosse restaurado. Eu esperava que aquele emprego desse certo. Eu esperava que aquela oração que eu fiz fosse ouvida. Eu esperava que aquele milagre acontecesse. Eu esperava. Mas não aconteceu do jeito que você esperava. Deus não fez do jeito que você esperava. E muita gente, quando Deus não faz do jeito que a pessoa espera, ela se afasta. Ela vai embora de Jerusalém. Ela vai seguir o caminho da autopiedade, do vitimismo. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para considerarmos algo importante. Quando Deus não fizer do seu jeito, não significa que Ele não fez. Só significa que Ele não fez do seu jeito. Ele fez do jeito dEle. E o jeito dEle é melhor do que o meu e o seu. O jeito dele é maior do que o meu e o seu. A gente não vai perceber isso na hora, mas talvez depois de algum tempo, depois de alguns anos, nós vamos olhar para trás e vamos falar: o jeito de Deus realmente era melhor do que o meu. Esses dois discípulos esperavam que o Messias trouxesse libertação para Israel. Eles esperavam que o Messias libertasse a Israel do jugo romano. Mas irmãos, o Messias não veio, Jesus não veio para libertar Israel do jugo romano. Jesus veio para libertar o mundo do jugo do pecado. Ou seja, uma libertação muito maior. Eu não vim aqui só para libertar Israel do jugo de Roma, não, agora não, eu vim para libertar o mundo do poder do pecado. Olha como o jeito de Deus era maior. Os discípulos pensavam: não, a gente espera que Jesus seja um salvador político, Ele vai ser o nosso salvador político. Mas Jesus não veio trazer salvação política. Jesus veio trazer salvação espiritual para todo aquele que crê. Jesus veio nos libertar do pecado, da morte e da condenação eterna. Foi para isso que Ele veio. Ou seja, o plano dele era muito maior do que o plano dos discípulos. Mas eles estavam olhando só para o coração deles.
Hoje o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, Deus não fez do teu jeito, Ele não deixou de fazer. O profeta Isaías diz assim, desde a antiguidade, não se viu, nem se ouviu, Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você não está vendo, você não está sentindo, seu coração está quebrado, mas eu quero dizer que Deus está na área, irmão. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo. Ele só não fez do seu jeito, Ele fez do jeito dele. Em algum momento você vai ver que o jeito dele é melhor do que o seu. Eu queria te dar encorajar a tua fé. Eu queria te dar um depoimento pessoal sobre essa lição que a gente aprende aqui, que o jeito de Deus é melhor do que o nosso. Esse ano, cadê a Dani? A Dani está ali. Esse ano eu vou completar 25 anos de casado com a Dani. Vem aqui, meu amor, vem aqui, por favor. Dá um pulinho aqui. Oi? Pega o microfone, eu quero que você fale, claro. Irmãos, eu vou dizer para vocês com toda a verdade do meu coração, diante de Deus, diante de vocês. Eu olho para essa mulher aqui, essa menina linda. Tem vergonha. Deixa eu falar. Fala. A Dani. Ai, gente, desculpa. A Dani, hoje eu posso falar, a gente já viveu em 25 anos muito mar calmo. Música romântica. Cadê Mas a gente já viveu muita tempestade. Verdade. Que a gente achou que o barco ia afundar mesmo, né? Deu uma afundadinha. É mesmo, né? É. Mas aí voltou. Mas eu posso dizer hoje, irmãos, do fundo do meu coração, testemunhar para vocês, a Dani, hoje eu olho para ela e falo assim, a Dani é a mulher da minha vida, é o amor da minha vida. Eu conheci a Dani, a gente vai fazer agora, no final do mês, a gente vai fazer 25 anos de casado. Eu conheci a Dani, eu tinha 22 anos e ela tinha 17 anos, né, amor? 17. Só que 2 anos antes de conhecer a Dani, eu era seminarista. Então eu tinha 20 anos de idade, e eu estudava num seminário de regime interno, então eu morava lá, era um seminário onde a gente tinha lá uns 30 rapazes, umas 30 moças, todos lá tinham como é que fala, o alojamento dos rapazes, o alojamento das meninas, tudo certinho e tal, e nós estudávamos ali para ser pastor, para ser missionário, isso 30 anos atrás, eu tinha 20 anos, eu estava no meu 2º ano de seminário, e aí Dani, o que aconteceu? Eu só ia te conhecer 2 anos depois. Mas com 20 anos, sabe qual era a minha oração lá no seminário? Eu quero casar, Deus, eu quero casar. Senhor, eu vou ser pastor. Eu olhava para os meus amigos lá, que eram seminaristas, alguns já namoravam, outros eram noivos e alguns até eram casados. E eu falei assim, Senhor, eu quero casar, eu estava desesperado. E quando que você quer casar? Eu quero casar amanhã, eu quero casar, Senhor, eu quero casar. Eu apelava, eu falava assim, Deus, Senhor, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar fazendo tanta coisa errada, eu podia ser um jovem que está com a vida errada, leva uma vida dupla, vai na igreja, mas faz um monte de porcaria aí fora. Senhor, eu não estou com vida dupla, eu estou aqui consagrando a minha vida. Deus, eu quero casar. E eu lembro, amor, que uma noite eu estava na biblioteca. Como a gente morava lá, a direção do seminário deixava a biblioteca aberta até 11 horas da noite, até porque não tinha celular, para estudar tinha que ir para a biblioteca mesmo, né? Aí a gente tinha que abrir os livros e tal. Naquela noite, era 11 horas da noite, eu estava com o meu amigo, você conheceu ele, o Juninho. Olha que legal esse detalhe, pode abrir uma parênteses? Pode. Agora eu vou falar, me trouxe para cá, eu aguento, sanguínea. Em Ubatuba, nós tínhamos um trabalho na igreja, chamava Igreja Evangélica de Ubatuba, não tinha nem nome, de tanto assim, foi a primeira igreja evangélica de lá, e eu era de lá. E aí foi uma turma do seminário que o Glaucio estudava, mas todo mundo foi, menos ele. Olha que engraçado. Vida, hein? Menos ele. E eu conheci o amigo dele, que ele vai falar agora, que eu conheço já essa história. Ainda bem que não apaixonou por ele, né? Ainda bem. Você bobeou. Bobeou? Bobei não. Quase. Bobei não. Deus sabia o que estava fazendo. Era o Juninho. Eu lembro até hoje. E a gente estava lá, eu com as crianças, ele falou assim, você não pode me ajudar? Ele me chamou, eu participei de tudo lá com ele. Depois de muito tempo, falei, eu conheço esse Juninho. Aí eu falei com ele, né? E aí, o Juninho, ele era meu colega de dormitório. A gente dormia no mesmo quarto. Era eu, o Juninho e o Ilhão.
O Ilhão, com todo respeito, era um negão de 2 metros de altura, pensa num cara forte, meu parceirão do coração. Então era eu, o Ilhão e o Juninho, nós dormíamos ali no mesmo quarto. E aí, eu estava na biblioteca à noite aquele dia, e o Juninho estava comigo, só nós dois na biblioteca, e a gente estava estudando, tal. Aí, Dani, me deu um surto, assim, que eu falei, um desespero. Eu falei, ô Juninho, para um pouquinho. Ô Juninho, você vai ser pastor também, não vai? Ele falou, vou. Eu falei, você vai casar também, não vai? Vou. Eu falei, Juninho, tem 30 meninas que estudam aqui, ó. Você acredita que se a gente orar agora, era 11 horas da noite, elas estavam dormindo já. Eu falei, você acredita que se a gente orar agora, Deus pode derrubar 2 meninas da cama e trazer elas aqui e falar que elas vão ser as nossas esposas? Meu Deus. O Juninho, que estava mais desesperado do que eu, falou assim, eu creio. Eu falei, então, se 2 ligarem alguma coisa na terra, será ligado no céu. E aí, ó, as heresias, já era seminarista e já estava fazendo heresia. Aí, o que eu fiz? A gente começou a orar. Falei, Juninho, vamos orar então. Olha que oração maluca os 2 meninos seminaristas fizeram. 2 doidinhos fazendo uma oração maluca. A minha oração era assim, Deus poderoso, Deus de Israel, ah, Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor destruiu as muralhas de Jericó. Eu era quase assembleano já. O Senhor, que mais? O Senhor tapou a boca. Para Deus ouvir, o Senhor tapou a boca dos leões. O Senhor entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha acesa. Deus, o que é para o Senhor derrubar 2 meninas da cama agora, Senhor? Derruba essas meninas, faz elas entrarem aqui. E eu lembro que na época, olha a cabeça de menino, eu lembro que na época, 30 anos atrás, tinha um chocolate chamado Batom. Você lembra daquele chocolate? Batom até hoje tem, né? Batom, né? Você lembra que tinha uma propaganda que fazia assim, compre batom, compre batom. Eu pensei naquilo, falei, Senhor, faz essas meninas virem aqui, ó, vamos para a biblioteca, vamos para a biblioteca. Eu realmente, na minha ingenuidade, eu falei, Senhor, orei mesmo, crendo, falei, não, Senhor, só pode fazer isso, o que é isso para o Senhor? E orei, no meio da oração, irmãos, alguém me entra na biblioteca. Era um assoalho de madeira, aquele piso de madeira antigo. Então a pessoa ia andando e fazia tec, tec, tec. E meu coração acelerou. Eu falei assim, glória a Deus. Falei, a minha prometida está chegando, Deus, o Senhor é bom, glória. Nossa, eu realmente fiquei empolgado, tão empolgado que aí a pessoa chegou, era uma só que era eu e o Juninho. Eu falei, Senhor, e agora? Aí a pessoa veio e sentou na minha frente. Aí na minha cabeça eu falei assim, tadinho do Juninho, Senhor. Não é a hora dele, mas é a minha hora. Obrigado, Senhor. O Senhor vai consolar o coração dele. Ó o pecador. Aí eu falei, Senhor. E aí eu fiquei tão emocionado que eu abri os olhos no meio da oração para ver a minha futura esposa. Quando eu abro os olhos, quem que está na minha frente? Eu não. Quem que era, amor? Era o William. O William. Era o William que estava na minha frente, irmão. Porque ele dormia no mesmo quarto que eu e o Juninho. Como a gente demorou, ele veio buscar a gente na biblioteca. E aí, a gente estava lá, quando o William apareceu assim na minha frente, eu tomei aquele susto, assim que... ele era meu amigo, mas se há de convir que naquele contexto ele me assustou. Porque eu estou pedindo uma namorada, estou pedindo uma menina bonita, estou pedindo uma esposa, me aparece um negão de 2 metros de altura na minha frente. Ele chegou ainda, Dani, ele sentou na minha frente, olhou para mim, abriu um sorriso e falou assim, cheguei. Ô gente, eu levantei a mão e falei assim, tá amarrado em nome de Jesus, volta de onde você veio. Aí ele falou, mano, que isso, velho, magoou. Aí a gente deu risada, enfim, eu expliquei, aquela coisa toda. A gente deu risada, né, parecia que estava tudo bem. E a gente foi pro quarto, mas eu fiquei com o meu coração magoado. Fiquei magoado, Dani, magoado com Jesus, porque ele não atendeu a minha oração. Fiquei frustrado. Ainda bem para mim, né? Ainda bem. Glória a Deus para você. Glória a Deus para mim. Glória a Deus para mim também. Eu fiquei frustrado, irmãos. De verdade. Ó, eu levei, eu acho que todo colérico tem um fundinho melancólico, né? Eu acho que eu levei uns 10 dias ali que eu fiquei de mal com Jesus. Assim, eu falei assim, o Senhor não me ouviu, hein? Puxa vida, Deus. Eu podia estar matando, roubando, mas eu estava lá servindo o Senhor, nem para derrubar uma menina da cama. Eu fiquei magoado com Deus, porque Ele não fez do meu jeito. Só que eu não sabia. O jeito de Deus era melhor. Deus já estava preparando a minha prometida. Por que Ele não derrubou uma menina lá?
Porque a mulher que ele tinha preparado para mim não estava lá. Estava numa outra cidade chamada Ubatuba, que eu nem conhecia ela, nem conhecia a igreja de lá, não conhecia nada. E aí eu fiquei, amor, nesses 2 anos, até te conhecer, eu fiquei ali, eu decidi não ir embora de Jerusalém, eu decidi, falei, Senhor, me perdoa, eu confio no Senhor, o Senhor tem o melhor para mim, e mesmo não me entendendo, eu estou aqui, e toda vez que eu subia no púlpito para pregar, aqui dentro eu falava, será que ela está aqui, Senhor? Será que ela veio hoje, Senhor? Será? Eu era seminarista, meu pai já me botava para pregar na igreja, tal. Eu falava, será, Senhor? Será que ela está aqui? Será? Né? Será? Falei, será que ela veio hoje? Será? E, irmãos, uma noite, Dani, eu nem estava pensando nisso. Uma noite maravilhosa. E naquele dia, eu estou dando um testemunho real da nossa história para vocês. Naquele dia, a Dani entrou na Batista Renovada. Eu não conhecia ela. Me now. Mentira, não fez assim não. Eu estava lá. Deixa eu contar essa parte. Não, Qual parte você quer falar? Não, mas antes eu preciso falar o seguinte. Eu estou aqui parada, eu quero contar. Não, é que eu quero que você esteja aqui do meu lado. Então tá. Mas antes, olha só, a Dani estava lá em Ubatuba, né? E aí... Não, já estava aqui em São José. Não, peraí, você estava em Ubatuba, e aí a mãe dela, Deus botou um negócio na mãe dela que tinha que mudar para São José. Verdade. E aí a mãe dela, não, vamos mudar para São José, Deus está mandando, por isso que eu amo a minha sogra até hoje, né? Então eu falei, olha, e ela veio, a família veio morar em São José. E aí eles alugaram uma casa que ficava 2 ruas atrás da Batista Renovada. Olha o tamanho de São José, gente, podia ter morado em qualquer lugar, 2 ruas atrás da Batista Renovada. Olha as cristocidências, olha Deus agindo. Aí o que aconteceu? Teve um dia que a sua mãe, lembra que ela falou para você, Dani, vamos conhecer essa igreja aqui? E a Dani não estava bem, né, amor, naquele dia? Eu estava revoltada de morar em São José dos Campos, eu odiava essa terra, ninguém fala bom dia na padaria, eu falo bom dia, e lá em Ubatuba todo mundo fala bom dia, boa tarde, eu estranhei muito, então eu meio que odiei São José dos Campos. Eu fiquei aquele lance do seu pai, da família, vocês não estavam bem, né? E eu estava 1 mês chorando já aqui nessa terra, que eu não queria ficar aqui. E aí a minha mãe falou, vamos para a igreja. Eu falei, para quê? Pode contar essa parte? Pode. Daí ela falou assim, eu estava nervosa, eu tinha 17 anos, quem tem 17 anos e passa por essas mudanças, e eu falei assim, ela falou, vamos para a igreja, o senhor vai falar com você. Eu falei, mãe, que o senhor vai falar comigo? Você toda vez fala, a gente é da igreja faz tempo, a nossa casa está desgraçada. Estava uma loucura, meu pai traindo a minha mãe torto direito, todo mundo sabia, o Ubatuba inteiro sabia, era uma vergonha para a nossa casa, sabe? Eu lembro que você falou, para que serve a igreja, né? Aí ela falou, vamos para a igreja, que Deus vai falar com você. Daí eu falei, mãe, para que serve a igreja? Se a gente está lá e a nossa vida não muda, não acontece nada, está esse auê todo, para que serve a igreja? E ela falou, Dani, eu não sei para que serve a igreja, mas vamos para lá que Deus vai falar com você. E aí a gente veio para a igreja, e aí teve o louvor, e aí quem subiu para pregar? Esse jovem de cabelo branco que vos fala. Você tinha um cabelo bem escuro e tinha barba. Então, homens de barba, para mim, uma menina de 17 anos, para mim já era um homem casado, né, mais velho. E aí eu lembro que ele pegou a Bíblia, abriu e falou, hoje nós estaremos meditando na palavra do Senhor e o tema da nossa pregação é, para que serve a igreja? Aí eu estava assim, né, desanimada, eu falei, aí a minha mãe, oh, Deus já começou a falar. E aí eu assim, né, vamos lá, vamos ouvir, né? Aí gente, ponto a ponto, eu fiz várias perguntas para minha mãe na sala, na cozinha da minha mãe. E aí, ponto a ponto, Deus respondia através da vida dele as perguntas que eu tinha feito na cozinha da minha casa. E aí, gente, já não estava mais ouvindo mais nada da pregação, porque aí eu fiquei encantada com ele. Eu ficava assim, ó. Depois que Deus respondeu, usou você, né? Eu fiquei apaixonada por ele. E eu lembro que a minha mãe falava assim, nossa, vem que você podia casar com ele, né? Para, mãe! E aí eu lembro que eu olhei para ele e falei, Deus, eu quero casar com ele. É verdade. Eu falei, Deus, eu quero casar com ele. Então foi amor à primeira vista, né, amor? E aí, depois desse dia, ela apaixonou pela pregação. No final do culto, apaixonou pelo pregador. No meio do culto. Nos dias que se seguiram, nós nos conhecemos, nós namoramos, nós noivamos, nós casamos.
tivemos 2 filhos, hoje os nossos filhos estão firmes em Jesus, né? Nos ajudam, amam ao Senhor, são crentes de verdade. De manhã eu falei o seguinte, ó, nós pegamos duro com esses meninos, né? Eu tenho, para quem está visitando a igreja hoje, eu tenho uma menina hoje de 23 anos e um menino de 19 anos. Os 2, a gente pode falar, irmão, crente, pense em 2 jovens crentes. Eu conheço muito jovem, e eu sei os que é crente e os que tem sabor de crente, eu conheço. Lá em casa, os 2 não tem sabor de crente não, os 2 são crentes. Sabe por quê? Porque a gente não dava moleza para esses meninos lá em casa, não dava. Na infância, não tinha conversa. Eu era mais colérico, né, amor? Era. Eu era. Sei. E aí, irmão, não tinha conversa. Não, mas... Samuel, você não escolhe se você vai na igreja, escolhe a cor da camisa que você quer ir para a igreja, mas você vai para a igreja. Não tem... Que isso, pastor? Você era fascista? Era mesmo, eu era fascista. Dentro da minha casa, não tinha conversa. Porque eu sabia, a Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar. E se você ensinar, quando for velho, ele não vai desviar. Mas qual é o nosso erro? A gente quer dar autonomia na hora errada. Tem papai e mamãe que ama Jesus, mas com uma falta de sabedoria do tamanho do mundo, porque deixa o menino e a menina escolher, não, hoje não quer ir na igreja, não precisa ir não, filho, fica aí assistindo televisãozinha, fica aí, vai dando uma autonomia na hora errada, quando chegar a hora, o coração dele está longe, está perdido. Então eu sei que nós fizemos a nossa parte, nós fomos firmes com os nossos filhos, mas nós também sempre fomos pais amorosos, mas algumas coisas eram inegociáveis. Estar na casa de Deus, vir para a escola dominical, isso era inegociável, e eles cresceram, eles aprenderam a amar Jesus, eles não tinham outra opção. A gente era duro mesmo, mas assim, eles aprenderam a amar o Senhor, então eu não me arrependo disso. E hoje eu posso dizer para você, olhando para a minha história, houve momentos que eu falei assim, Deus, o que o Senhor está fazendo, o Senhor quebrou a minha expectativa, o teu jeito não era legal, mas hoje, depois de 25 anos casado com a Dani, tudo que nós vivemos, vendo hoje o ministério que nós temos, o que Deus colocou nas nossas mãos, no sentido de cuidar de famílias, de cuidar de casais, né amor? Deus, conta 2 minutinhos, aquela experiência lá da igreja. Já me deu 1 minuto que eu tenho, né? 2 minutos, eu conto, colérico. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós não temos dúvidas que foi o Senhor que nos apresentou e que Deus tinha um plano para nós juntos. Mas pergunta se é fácil viver em uma sanguínea e um colérico. Não é fácil. Nós temos um casamento muito abençoado, mas temos uma coisa interna de dizer assim, né, amor? Nós vamos permanecer juntos. Por que eu quero falar isso? Porque Deus revelou para nós, enquanto o Glaucio estava ministrando louvor aqui, ele tinha uma guitarra Ibanez, roxa. Por que você comprou uma guitarra roxa? Não sei. Eu gostei da roxa. TDAH morto. Vai lá. Aí eu estava aí louvando, né? E no final você veio sentar do meu lado. E na hora do louvor, o Senhor começou a revelar um monte de coisa para mim. A gente já estava namorando, né? Já estava namorando. Né? E aí, 17 anos, e Deus começou, assim, trazer várias coisas para mim. Uma das coisas que Deus falou, vocês serão usados juntos para restaurar casais, vocês serão uma família exemplo. Deus começou a trazer muitas coisas, assim, que hoje eu vivo, sabe? E aí, eu lembro que, como se fosse um rolo, assim, de revelação de vários pontos. E eu lembro que eu sentei do lado dele e falei, Deus, se isso tudo que veio na minha cabeça veio de ti, veio da tua parte, que o Glaucio fale, que me ame agora. E aí ele virou para mim e falou, eu te amo. E virou assim, Deus vai fazer tudo isso. E engraçado que quando Deus tem um plano na nossa vida, a gente acha que tudo vai ser perfeito. Tudo vai dar certo, nada vai bloquear o nosso caminho, que você não vai ter tristeza, que você não vai ter decepção, né? Não vai ter expectativa frustrada. Isso é uma mentira. Quando Deus nos chama para a obra, quando Deus nos chama para algo maravilhoso, as nossas expectativas serão várias vezes frustradas. Várias vezes, não poucas, mas muitas vezes. Mas o que eu faço com essas expectativas frustradas que vai mover a minha vida e a sua vida? A minha expectativa era casar com o Glaucio e ele era filho de pastor, ele era pastor e ter uma vida plena, maravilhosa desde o início, mas não foi assim. Nós éramos 2 imaturos e nós demos soco em ponta de faca, nós sangramos. Ele fala que nunca
pensou em se separar de mim, mas eu já fiz até a mala já para ir embora, porque eu não aguentava de tanta luta. Ele era super sistemático e eu nasci em Ubatuba, I wanna love you. Não fumei, graças a Deus. Mas 2 mundos diferentes, né, amor? Muito 2 mundos diferente. completamente diferentes, né? Só que aí o que acontecia? Eu fiquei frustrada do homem que eu tive a expectativa de ter e não aconteceu, porque ele era um humano. E aí a minha expectativa super alta sobre ele me fez frustrar e fazer a mala e querer ir embora. Qual foi o meu erro? E a gente conta isso nos encontros de casais. A gente está sendo muito vulnerável aqui com vocês. E a gente faz isso nos encontros de casais. Porque a gente entende que... E eu respeito pastores que pensam diferente. Mas nós entendemos que a gente não tem que passar uma ideia de super-homem e de Mulher Maravilha. Nós somos pastores, mas nós somos gente como qualquer pessoa. Nós temos lutas, e se nós falarmos das nossas limitações e das nossas falhas, mas que a gente conseguiu vencer, isso vai encorajar você a vencer também. Então, qual foi o meu grande erro? Nos meus primeiros anos eu me tornei pastor antes de casar com a Dani. Então, na ordem dos batistas nacionais do Brasil, eu fui o único pastor que casou solteiro. A Convenção Batista não permitia, e houve uma exceção no meu caso. Então eu casei solteiro, me tornei pastor 1 ano solteiro, e aí me casei com a Dani. Qual foi o meu grande erro? Oi? Oh, meu Deus, eu fiz isso. O quê? Eu também nem percebi. O que ele falou? Que Volta, você falou? volta, não. Eu me casei... Casou solteiro? Não. Eu me casei... Eu tenho que ficar aqui ainda? Pode ir lá? Não, fica aqui. Vem que eu não estou conseguindo ver essas pessoas, ó. Tá difícil. Aí, agora sim. É esse bullying que eu sofro todo dia, irmão. Se eu errar, eu tô lascado. Agora já era. Casei com uma sanguínea, eu tô lascado. E eu casei com um colérico, né? Tô lascada. Qual era o meu grande erro? Eu casei, eu já era pastor há 1 ano, é isso que eu queria falar. Eu já era pastor há 1 ano. E aí, o que acontece? Eu tinha na minha cabeça um ideal de pastorado. O que eu fazia, irmãos, nos meus primeiros anos de casado? Eu deixava minha esposa recém-casada lá em casa, com a minha filhinha Sarinha em casa, dava tudo que eu podia, né? Não era rico, não tinha... Eu dava o que eu podia. A gente morava num apartamentinho pequenininho, dava para ela lá uma coisinha tal, deixava ali e tal. E na minha cabeça, eu era pastor. Eu tinha que cuidar da igreja. Eu entrava na Renovada 8 horas da manhã, tinha dia que eu saía 10 horas da noite. Eu ficava o dia inteiro aqui, cuidando de gente, aconselhando, e você não tem ideia, o que a gente trabalhava igual gente grande aqui nessa igreja, cuidando de famílias e tal. E quem sei lá, se tem algum psicólogo, algum psicanalista, terapeuta ou alguém que trabalha, irmão, depois de você ouvir 2, 3, 4, 5, 6, 7 histórias complicadas e difíceis, a gente fica mal. E eu chegava na minha casa, no final do dia, eu estava arrebentado. O que eu tinha para oferecer para minha mulher? O que eu tinha para oferecer para minha filhinha? Migalhas do meu tempo. Eu não tinha, a minha esposa queria ficar comigo, eu não tinha tempo para ela. Eu não tinha tempo para pegar minha filhinha no colo. Por quê? Porque eu gastei toda a minha energia aqui na igreja. Mas na minha cabeça, aí a Dani falava comigo, isso está errado, você não pode. E eu falava assim, você não sabe, você não está entendendo, eu sou pastor. Pastor tem que fazer a obra. Pastor tem que fazer a obra. E eu esqueci que a obra começa dentro da minha casa. Eu esqueci que a minha primeira igreja é a minha casa, que a minha primeira ovelha é a minha mulher, são os meus filhos, e eu gastava horas cuidando de pessoas aqui, e eu negligenciava, e a gente, literalmente, a gente quebrava o pau dentro de casa, quebrava o pau, porque ela cobrava isso de mim, e eu falava assim, você está sendo ingrata, porque olha só, tem um monte de homem... Eu falava assim, você não está dando valor no marido que você tem. Por quê? Porque tem um monte de marido aí que trai as mulheres. Eu aconselho os caras lá na igreja, tu traidor, trai as mulheres, pega as mulheres aí fora tal. Gasta dinheiro no bar. Gasta o dinheiro no bar. Bebe dinheiro no bar. E eu falava para ela assim, eu não bebo, eu não traio você, eu sou fiel a você, você devia dar valor. E eu falava, quero ir embora. E ela falava, eu quero ir embora. Por quê, irmãos?
Porque eu ofereci a minha fidelidade até hoje, nunca traí essa mulher, nunca me deitei com nenhuma outra mulher, porque eu realmente sou fiel a ela, mas a dor dela era outra, a dor dela era a minha ausência, era nisso que eu errava, eu não dava o amor para ela que eu dava para as minhas ovelhas aqui na igreja, a igreja virou uma concorrente da minha esposa, então a gente quebrava o pau nesse sentido, até o dia em que houve uma transformação no meu coração, até o dia que, e eu conto essa, quem é legendário aí, levanta a mão, Aú? Vocês já me ouviram contar esse testemunho em algum momento lá na montanha, até o dia que o Espírito Santo falou comigo. Um dia eu cheguei em casa, a Dani estava lá, eu não sei se ela vai lembrar desse dia, ela estava lá e eu cheguei e ela estava triste, mas aquele dia eu estava um pouquinho alegre, aquele dia eu estava cheio de ânimo, né? E eu queria fazer alguma coisa, Dani, vamos fazer isso, vamos sair, vamos. E ela olhou para mim e falou assim, eu não quero, eu estou com dor de cabeça, a comida está ali no micro-ondas, pega lá e eu vou deitar. E quando ela saiu da cozinha, o Espírito Santo falou assim comigo, você está roubando a alegria dela, ela era mais feliz antes de te conhecer. Verdade. Olha o Espírito Santo aqui do meu lado, aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus. E o Espírito Santo fala, a gente brinca assim que, o Espírito Santo vai deixar, aí eu ligo para ela, amor, o que você acha? Era assim, irmão, o Espírito Santo falou comigo, irmãos, eu caí de joelhos, eu não sei se você sabia já dessa história, eu caí de joelhos na cozinha, eu pedi perdão a Deus, ali Deus começou a virar uma chavinha no meu coração, ali o Espírito Santo falou, filho, ser homem de Deus não é subir no púlpito e pregar bonito, qualquer um pode fazer isso, qualquer um que tem um mínimo de técnica de oratória, alguma coisa, vai subir e vai empolgar multidões, isso não me impressiona, filho, isso para mim não é nada, falar bonito, cantar bonito, filho, você quer impressionar o meu coração, volte a amar a sua esposa como Jesus amou a igreja e se entregou por ela, foi isso que Deus falou para mim, ali a nossa chavinha começou a mudar, né amor? A chave dele. É a minha. Mas aí sabe o que aconteceu? Quando mudou a chave dele, eu conto isso para as mulheres dos legendários. Eu endureci num grau que ele ficava todo assim, amoroso, querendo agradar. Eu orei tanto, joelhei, eu clamei, falei, Senhor, transforma esse homem, transforma esse homem. No dia que ele foi transformado, eu endureci. Eu endureci de um jeito que tudo que ele fazia para voltar, eu não queria saber. Eu falei, agora vai sofrer, safado. Vai aqui, beija. Me fez andar no deserto, agora você vai andar no deserto. Eu endureci de um jeito. E aí é exatamente isso o que a gente quer falar para vocês hoje. Agora eu vou entrar no segundo ponto, amor. Manda aí. Que é exatamente isso que a Dani falou. Já vou te chamar de novo. Toma uma aguinha aí, Agora a gente chega no segundo ponto. Então, a primeira lição aqui desse capítulo é: cuidado com as expectativas erradas. Deus não vai fazer do seu jeito, sempre. E quando Ele não fizer, lembra o seguinte, Ele não está fazendo do meu jeito, mas Ele está fazendo do jeito dele. E lá na frente eu vou descobrir que o jeito dele é melhor do que o meu. Eu só tenho que continuar, eu não posso ir embora, eu tenho que continuar crendo nele. E aí nós tivemos o nosso casamento e tal, e aí a gente chega agora na segunda lição desse texto. Pode colocar para mim a segunda lição. O tempo de Deus é diferente do nosso. Olha o verso 25. Jesus falando assim, então lhes disse Jesus, nécios e tardios de coração para crer. O que está acontecendo aqui? Eles começaram a andar no caminho, e aí Jesus falou para eles, nécios, quer dizer, tolos, e tardios, quer dizer, vocês perderam o tempo, eu já estou aqui na frente, vocês estão lá atrás, vocês perderam o ritmo, nécios e tardios de coração para crer. O que estava acontecendo? Olha a imagem lá, Jesus, vamos imaginar lá, Jesus no meio e os dois discípulos ali, um de cada lado. Então Jesus está olhando para eles e está falando, nécios e tardios de coração para quê? O que está acontecendo aqui? O Deus que venceu a morte, está andando do lado desses dois, mas eles simplesmente não conseguem discernir a presença de Deus do lado deles. E por que não? Por uma razão muito simples. O Cronos é diferente do Kairos. O que é o Cronos? Fala comigo, cronologia. Cronos é o tempo do homem. E o que é o Kairos? Kairos é uma palavra grega que significa tempo de Deus. É um tempo oportuno no qual Deus vem e se manifesta. Isso é Kairos.
O Cronos é diferente do Kairos. Aqui no caminho de Emaús, o Kairos já tinha colocado esses 2 discípulos no domingo da ressurreição, mas a alma deles ainda estava presa lá no Cronos. A alma desses 2 estava presa lá na sexta-feira da crucificação. Ou seja, Jesus estava andando do lado deles, eles não perceberam que Deus estava do lado deles. Por quê? Porque eles estavam presos a uma dor do passado, aquilo que tinha acontecido lá na sexta-feira. Jesus queria fazer algo novo, mas eles estavam presos lá, lembrando de tudo o que tinha acontecido, e era como se Jesus dissesse o seguinte: ok, a minha morte foi terrível, vocês viram todo o meu sofrimento, eu morri, mas era como se Jesus dissesse: mas eu já ressuscitei, eu estou aqui do lado de vocês, e vocês estão chorando pela minha morte. Era como se Jesus falasse assim: vocês estão chorando por causa de milagres que não aconteceram lá, mas vocês não perceberam que o milagre dos milagres está aqui andando do lado de vocês. A ponto de Jesus falar: ó nécios e tardios de coração para crer. Ei, até quando vocês 2 vão ficar olhando para a sexta-feira da crucificação? Hoje eu inauguro um Kairos na vida de vocês. Hoje é domingo da ressurreição. Eu morri, foi doloroso, foi terrível, foi um choro de horror, mas a sexta-feira passou. Agora eu estabeleço o domingo da ressurreição. Não olha para trás, olha para frente. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles, e Jesus está dizendo para mim e para você? Querido, enquanto você continuar edificando um monumento ao seu passado, enquanto você continuar erguendo altares ao seu passado, lembranças, você nunca vai conseguir viver o novo que Deus está estabelecendo para você. A verdade é que repetidamente Deus nos proporciona novos momentos. Deus coloca diante de nós um Kairos. Deus chega para mim e para você e fala: filho, eu estou te proporcionando a partir de agora, novas realidades, novas alegrias. Eu quero gerar na tua vida novas esperanças, novas concepções, novos anelos. Eu quero fazer coisas extraordinárias. Mas aí quando Jesus faz isso, a gente fala: que legal, mas daqui a pouco a gente olha de novo para o passado, e a gente lembra de algo ruim que aconteceu, que é o que a Dani estava falando agora. Então, na nossa história foi isso. Quer dizer, Deus me abriu os meus olhos, eu entendi onde eu estava errando como marido, eu entendi que as minhas prioridades estavam equivocadas, e aí eu falei amém. Só que o coração da Dani estava sofrendo, e aí toda vez que a gente queria fazer algo novo, viver esse novo tempo, a Dani olhava para trás e ela lembrava do Glaucio antigo, o Glaucio que não dava a atenção que ela merecia, o Glaucio que não gastava tempo com ela, gastava tempo com todo mundo da igreja, mas não gastava tempo com ela, e isso sofria o coração dela, e ao invés de viver o novo que Deus estava gerando para nós, a Dani voltava para trás, e ela edificava um monumento ao passado, ela ficava diante dos altares de uma lembrança ruim. Hoje eu quero perguntar para você: qual é o altar que você tem levantado, e que tem impedido você de viver o novo que Deus tem para você? De repente pode ser dentro do seu casamento, pode ser que tenha alguma mulher aqui hoje, que você está ferida também com o seu marido. Talvez o seu marido te traiu, talvez ele não te traiu, mas talvez ele foi rude com você, ou como ele priorizou outras coisas e não priorizou você. Só que de repente hoje o teu marido está transformado, o teu marido hoje se tornou verdadeiramente um homem de Deus, só que o teu coração ainda está preso lá no altar. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Hoje é noite de derrubar os altares do passado. Hoje é a noite da gente quebrar esses altares que tem nos impedido de viver o novo. No caminho de Emaús, Jesus olha para mim e para você e fala assim: eu estou propondo a vocês, deixa a sexta-feira da crucificação e comece a viver o domingo da ressurreição que eu já estou colocando diante de vocês. Você precisa viver o domingo da ressurreição no seu casamento, irmão. Você precisa viver o domingo da ressurreição na sua família. Talvez alguém aqui tenha um problema muito grande com a sogra. Talvez a tua sogra no início do teu casamento foi uma víbora, fez um negócio ruim com você, e você até que perdoou, só que isso ainda está aqui dentro de você, e você não consegue viver algo novo.
derruba esse altar dessa lembrança ruim. Não edifique esse monumento ao passado. Deus está falando, venha viver algo novo, e você vira para trás, e você se curva diante desse altar, e você está ali. O que é um altar? Altar é lugar de veneração. Altar é lugar para onde a nossa alma se inclina, para onde o nosso coração aponta. Você sabia que quando Deus usava os reis em Israel, para gerar uma restauração em Israel, uma das primeiras coisas que Deus pedia, quando surgia um novo rei em Israel, era para esse rei derrubar os altares de ídolos que tinha lá em Israel. Se você pegar, por exemplo, o rei Ezequias, você vai lendo, rei Ezequias foi um rei segundo o coração de Deus. Uma das primeiras coisas que o rei Ezequias fez no reinado dele, foi varrer o território de Israel, derrubando todos os altares de ídolos, derrubou os altares. Não dá para viver algo novo, se você tiver altar antigo erguido ainda lá na sua casa. Quando Gideão foi chamado por Deus, a gente conhece a história de Gideão, leia com cuidado, você vai ver que antes de ter aquela vitória maravilhosa, Gideão derrubou um altar de Baal dentro da casa do pai dele. Vai lá e derruba esse altar, destrói isso, para que você possa viver um novo tempo. Qual é o altar que te prende ao passado e te impede de viver o novo que Deus tem para você? Eu vou encerrar a palavra de hoje chamando a Dani aqui, porque a gente queria fazer nessa noite, nós vamos alguém, cadê o segura para mim, João, que nós vamos usar essa mesinha aqui. Obrigado, querido. Nós queremos fazer aqui, que nós vamos chamar de um ato profético, não é isso, meu amor? Explica para a igreja. Todos nós, sem exceção, tivemos um passado. Todos nós. Algumas pessoas quebraram, eram ricas, ficaram pobres. Algumas pessoas tinham uma expectativa de onde estariam hoje, não estão, né? Tal idade, estarei fazendo isso, não estou, é uma expectativa, é um passado. Mas escuta, gente, o Senhor, isso aqui é como se é o seu passado, isso aqui é o altar das lembranças do seu passado. Às vezes você tem um casamento, não deu certo, separou, agora você está assim, ó, o que eu vou fazer da minha vida? Essa aqui é a sua vida, o seu passado. Mas, como o pastor Glaucio falou, para que nós possamos viver o novo que Deus tem para nós, a gente tem que quebrar essa lembrança do passado. Aleluia. Eu não conseguia plenamente ficar feliz com Ele, porque eu lembrava do que Ele fazia comigo. Só que esse é um exemplo que eu estou te dando. É um exemplo. Você sabe o que acontece das suas lembranças do seu passado. Às vezes você teve uma vida, desculpa a palavra, podre no passado, e isso você começa a entrar na presença de Deus, você levanta a mão, você começa a lembrar a sua vida podre, Satanás começa a te acusar, você fez isso, fez aquilo. Hoje é o dia de você quebrar, nós vamos quebrar isso, essas lembranças, em nome de Jesus. Às vezes você teve várias relações sexuais com vários homens ou com várias mulheres. Hoje você tem que quebrar esse altar. São ligações espirituais que você fez na sua vida, te prende para você ter uma vida plena com a sua esposa ou com o seu esposo. Vocês são amarrados nessa área porque tem coisa presa lá no passado. Vocês estão conseguindo? Pensa agora, qual que é o seu passado? A frustração, alguém te passou para trás, alguém devia você um dinheiro alto, não te pagou. Isso aqui é uma tristeza, você fica lembrando o tempo todo, isso amarra. Virou um altar que você fica venerando isso. Fez isso comigo, fez aquilo comigo. Você fica, a pessoa fica admirando isso. A dor dela. Ela olha para... aquele cara me passou para trás. Olha, eu quebrei. Se eu não tivesse quebrado, olha onde eu estaria agora. Aquilo virou um altar. Deus está falando para você: quebrou, filho, quebrou. Eu estou com você, eu vou te levantar de novo. Aleluia. Mas em vez de você ver e andar para frente, você fica olhando para trás e você fica venerando esse altar. Você fica preso, você não consegue andar. E às vezes Deus tem uma coisa muito maravilhosa, mas os seus olhos lá atrás não te deixam ver o que o Senhor tem para a sua vida. Você está amarrado com o seu passado. Está amarrado com tudo que aconteceu, com a sua mãe que te tratou de um jeito, você foi molestada. Foi, gente, foi. Eu já fui molestada. Eu vou fazer o quê? Já foi. Você está aqui, já foi, já aconteceu,
já deu uma desgraça na sua vida passada, já foi. Agora Deus quer nos levar para o novo. Ele quer nos dar vida plena. Amém. Ele quer nos dar vida abundante que Aleluia. Ele promete para mim e para você. Amém, Senhor. Eu Nós fiz isso, gente. Eu Amém. Fiz isso. Essa quebra foi tão lindo que sexta-feira nós tivemos uma pregação aqui, a mesma pregação que nós estamos fazendo hoje. É muito lindo o que Deus, o Espírito Santo faz. Então escuta, quem está comigo sobre isso? Eu precisei fazer isso, eu precisei quebrar o meu passado para poder ter uma vida plena. Qual é o altar que você tem que derrubar hoje, irmão? Isso. Você não vai conseguir. No caminho de Emaús, Jesus está dizendo o seguinte: deixa isso lá atrás, caminha comigo. Eu tenho esse kairós, porque o Cronos, amor, prende a gente fica, isso aí vai demorar demais para acontecer, para me levantar de novo, para me levantar, mas o Kairós, Deus pode mudar a sua história num só dia. Aleluia. Você lembra de José do Egito? Ficou tantos anos na prisão, o povo olhava para José e falava: já acabou esse moleque aí, vai ficar na prisão a vida inteira. Eles estavam olhando para o Cronos, parecia que nunca ia acabar. De repente chegou o Kairós na vida de José, a porta da prisão se abre, ele é levado até o faraó, interpreta o sonho do rei. Aleluia. Naquele dia o rei fica encantado com ele, bota um anel no dedo dele e fala: você vai ser o governador. O faraó jogou a chave do Egito na mão do José, falou: cuida aí que eu vou assistir Netflix, que eu estou cansado. E jogou a chave do Egito na mão do José, e José virou o governador. Irmãos, naquele dia de manhã, José era um prisioneiro barbudo e mal vestido. De noite ele era o governador do Egito, sentado no trono de faraó. Deus pode mudar a sua história aleluia. Num só dia, irmão. Eu creio. Num só dia. Eu creio. Não, pastor, eu já sofri demais. Aleluia. Faz isso, Deus. Aleluia. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, à toa, Senhor. Nós cremos no Teu poder de transformar as vidas, Senhor. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Igreja, por favor, se coloque de pé. Nós vamos quebrar Amém. Essas lembranças e essas dores que você sente, tudo que te amarra de ter uma vida plena em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ou com a sua família, ou só com os seus filhos. Aleluia. Não importa se te abandonaram, já foi. Já aconteceu, o Senhor não te abandona. É daqui para frente, irmão. Daqui pra frente. Daqui para frente, não olha para trás. Aleluia. Olha, nós temos esse vaso aqui, então ele representa esse altar. Já nós vamos, tem um martelo aqui, nós vamos quebrar esse negócio aqui. Vai representar os altares que serão quebrados e a gente não vai mais olhar para trás. Jesus. Não vai olhar para trás. Só que antes disso, Dani, vamos fazer uma oração de entrega, de confissão, de renúncia, quebrando esses altares. Vamos fazer isso? Gente, eu preciso que vocês se conectem com o Senhor agora. A sua mente esteja ligada no trono da graça de Deus. Eu vou pedir agora que o Espírito Santo traga à sua mente aquilo que você precisa quebrar nessa noite. Eu vou pedir para o Espírito Santo, até você que está assistindo a gente pela internet, que o Espírito Santo traga à sua mente agora toda lembrança, todo ídolo de lembrança que você tem falado, que você se frustra. Eu era assim, eu tinha dinheiro, eu fazia isso, eu era aquilo, e agora não sou mais nada. Escuta, você está amarrado à sua vida porque você olha para trás. Deus está falando: deixa o passado, quebra isso agora na sua vida e anda na minha presença. Vai na plenitude, na minha plenitude para você. Hoje nós faremos uma oração de renúncia, igreja, de tudo que nos prende no passado. Meus irmãos, agora é a hora de você ser livre no nome de Jesus. Quem crê, dá um glória. Eu quero dizer que eu já fiz essa oração e eu fui realmente transformada em muitas áreas que eu nunca imaginei que eu pudesse vencer. Na questão das lembranças do passado, Satanás me amarrava, mesmo eu sendo de Jesus, e me fazia sofrer intensamente, fazendo lembrar das coisas que já não eram mais na minha vida, mas que estavam no passado, mas eu lembrava com muita dor. Não tinha como mudar o passado, mas eu sabia disso. Mas Satanás amarrava a minha vida porque eu não renunciava, e ainda levantava monumentos de lembrança
para minha mais destruição ainda. O meu casamento era amarrado, eu cometi erro e me aprisionava, mas eu fui livre em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre você hoje, em nome de Jesus, que você será livre também. E tudo que te amarra de viver um casamento pleno, de viver novos tempos, tudo que te amarra de ter uma alegria na vida, agora, hoje, vai ser quebrado no nome de Jesus. Amém, igreja? Hoje Jesus vai te libertar. Levanta suas mãos aos céus e diz assim, com toda a força e tua fé, e diga assim: eu renuncio agora tudo que me prende ao passado. Eu renuncio agora. Todo monumento que eu levantei, das coisas que me feriram, das lembranças ruins da minha vida, Senhor meu Deus, neste dia eu me coloco na tua presença com temor, e eu serei sincero hoje aqui. Eu reconheço que eu preciso de ti. Eu reconheço que sem ti eu não consigo viver plenamente. Não consigo vencer as minhas guerras internas. Eu não consigo ser curado por inteiro. Mas hoje Jesus, fala com fé, sara o meu coração. Revela o que ainda está escondido em mim. Mostra o que está parando a minha vida. Aquilo que eu estou alimentando de tristeza do passado. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Perdoa-me os pensamentos maus. Perdoa-me pelas palavras erradas da minha boca. Perdoa-me pelas atitudes erradas. Perdoa-me por tudo aquilo que eu fiz que não te agradou. Ó Senhor, muitas vezes eu alimento a minha mágoa. Eu trago à memória coisas que já foram. Mas hoje, Jesus, eu quero olhar para frente. Eu quero olhar para cima. E eu quero ser livre de todo o passado que me amarra. Em nome de Jesus, perdoa a minha incredulidade. Perdoa a minha murmuração. Perdoa a minha rebeldia. Senhor, tira o orgulho de mim. O orgulho do que eu já fui. Aquela lembrança que já foi. Eu quebro hoje aqui. E eu quero viver um novo tempo. Leve, livre por ti, Jesus. Eu confesso diante de ti. Irmãos, agora se você já teve essa dificuldade, fala em nome de Jesus, tá? Pecados sexuais, toda impureza, toda ligação ilícita, toda lembrança contaminada, toda relação sexual com pessoas ilicitamente, eu confesso e deixo agora para viver um novo tempo. Eu renuncio tudo em nome de Jesus. Toda fantasia pecaminosa, todo adultério no coração, tudo que eu desejei que não era para mim, eu te peço perdão, Senhor. Sim, Senhor. Toda relação sexual que eu tive fora daquilo que o Senhor criou para mim, me perdoa, Senhor. Senhor, eu renuncio todos os parceiros sexuais. Eu renuncio às alianças de sangue que eu fiz assim. Eu quebro isso no mundo espiritual. Para viver bem, para ter uma vida plena. Lava-me, Senhor. Agora todos nós levantemos as mãos e diga: lava-me, Senhor. Purifica-me. Santifica-me. Senhor. Eu, Senhor, não quero mais deixar o veneno entrar em mim. Eu quero confessar toda raiz de amargura do passado. E eu quero que o Senhor destrua agora as fortalezas malignas que me prendem. Hoje, diga forte: eu renuncio tudo que me prende ao passado. Eu renuncio agora todo monumento levantado dentro de mim ao que me feriu. Eu renuncio toda lembrança que me paralisa. Eu renuncio toda dor
toda que dor, governa as minhas que emoções. envolveram as minhas Eu emoções. renuncio à saudade doentia. Eu renuncio à saudade doentia. Eu renuncio à aliança com a tristeza. Eu renuncio à aliança com a tristeza. Eu renuncio toda Eu prisão renuncio emocional. a toda prisão emocional. Eu renuncio o medo de confiar de novo. Eu renuncio o medo de Eu confiar de renuncio novo. o medo de começar de novo. Começar de novo. Eu renuncio o medo de me entregar ao Senhor de novo. O medo de me Agora entregar fala aí, ao ó. Senhor. Eu renuncio o medo de prosperar. Eu renuncio o medo de prosperar. Eu renuncio o medo de avançar. Eu renuncio o medo de avançar. Agora, Senhor, Agora, quebra dentro de mim quebra dentro Tudo. de mim. Tudo. 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 E em nome de Jesus, E em nome de Jesus, todas as minhas feridas passadas todas as minhas feridas serão passadas curadas. serão E eu curadas. serei E eu serei livre de toda dor. de toda dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos quebrar agora, em nome de Jesus. Agora, ó, representando esses altares que nós vamos quebrar, essas lembranças antigas. Eu vou quebrar aqui, ó. É só um ato simbólico, mas quando você ouvir o barulho aqui quebrando, vai dizendo aí, ó, tá quebrado. Aquilo que me prendia ao passado está sendo Aleluia. quebrado pelo poder do Senhor Jesus. Seja quebrado agora, Senhor, toda lembrança, Senhor, todo sentimento, tudo aquilo que nos prende ao passado. Chega, Senhor, de viver o que passou. Agora, Espírito Santo, nós vamos viver o novo. Eu declaro sobre cada membro da Batista Renovada, o Kairos de Deus está chegando sobre nós. As amarras estão sendo quebradas, Pai. As amarras estão sendo quebradas agora. Quebra, Senhor, agora. Para terminar, diga: montanhas estremecem, demônios faz. Já fugiu da sua vida? Na menção do nome dele. Declara, igreja: não há poder no inferno que possa resistir diante da presença do poder do grande eu sou. Faz, Senhor, a tua manifestação. Manifesta na sua vida, Senhor, na vida desse povo.
E fala: sou livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não sou mais amarrado com o meu passado. O que aconteceu, aconteceu. Eu olho pra frente. Eu olho pra frente. Deus tem coisa boa pra mim. Bate no peito e fala: Deus tem coisa nova pra mim. E eu viverei o novo. Você que crê nisso, bate palmas e glorifica o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda vez que o diabo tentar te puxar lá para trás, você fala assim: os altares foram quebrados em nome de Jesus. Não tem mais nada lá atrás, nada que vai mais puxar o meu coração, porque eu quebrei aquilo que me amarrava lá atrás. E agora você vai viver esse tempo novo com Jesus. Acredita nisso.